Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós iremos fazer a correção da atividade que ficou para vocês fazerem na aula passada. E aí através das atividades, nós vamos rememorar alguns conceitos, nós vamos também relembrar características do texto de divulgação científica, nós vamos discutir sobre o texto que vai nortear a atividade, que é esse texto que está aqui na página 3, que é a saúde na era do jogo digital. Nós vamos discutir alguns pontos bem importantes e vamos avançar, tá bem? Vamos lá. Aqui, obviamente, nós vamos ter esse texto, como eu falei para vocês, ele é um texto bastante importante, fala sobre um tema super atual e muito importante, né? Por quê, professora? Porque nós percebemos aí que os jogos, né, eles já fazem parte da vida da maioria das pessoas, né? Tanto faz adultos, jovens, adolescentes, né, pessoas que têm uma maior idade. Então, os jogos, eles já fazem parte. Mas aí, esse texto ele vai trazer uma grande discussão, né? Até que ponto esse jogo ele é benéfico para o ser humano, né? Será que as consequências que estão surgindo, como por exemplo ansiedade, depressão, são oriundas digamos aí, do fato desse jovem, dessas pessoas ficarem muito tempo jogando? São algumas questões que ele discute ao longo desse texto de divulgação científica, tá bem? Então, observem que esse tipo de texto, ele é um texto organizado. Então, não são informações aleatórias, são informações pesquisadas e investigadas, tá bem? Então, como vocês sabem, o conhecimento científico ele é baseado em provas, em evidências, em pesquisa, tá bom? E não em achismos. Então, nós vamos perceber que esse é um texto que vai passar para a gente bastante credibilidade pela forma como ele foi construído, pela forma como ele foi escrito. É importante nós percebermos também nesse texto, como eu falei para vocês, a organização. Nós vamos perceber que nós vamos ter um título, obviamente, tá? Esse título ele está logo aqui acima, a saúde na era do jogo digital. Nós vamos ter um subtítulo, né, que é uma informação complementar, tá bom? Desse texto. E nós vamos ter intertítulos. Aí vocês vão perguntar, professor, o que seria inter? Inter, pequeno, então pequenos títulos. Esses pequenos títulos, eles vão conferir a esse texto justamente essa organização das informações. Observa que aqui, por exemplo, quando ele fala do CNET aos videogames, ele vai trazer informações sobre esse assunto. Já mais abaixo, ele vai trazer outro intertítulo, perigo real. Perigo real, né? E aí ele vai fazendo isso ao longo do texto, com os demais intertítulos, em prol da saúde, né? Participação do virtual para o real. Então, até o término do texto, a gente vai perceber outros intertítulos, jogos sérios e quando o problema é outro, tá bem? Então, vocês devem estar se perguntando, mas professora, por que ele traz intertítulos? Que é justamente para ele organizar essas informações. Se ele não trouxesse de forma organizada, a gente não conseguiria entender o assunto. Por quê, professora? Porque em alguns momentos ele vai fazer uma contextualização histórica, ele vai dizer, por exemplo, que os jogos digitais, eles ganharam, digamos aí, mais jogadores, eles ganharam mais ênfase e tudo mais a partir dos jogos digitais, mas é importante dizer que já existiam jogos antes, né? Então há muito tempo os jogos eles já existiam, né? E aí, por exemplo, ele fala até do CNET, por exemplo, que é um jogo passado, mais antigo. Então, esses jogos eles foram se adaptando para os jogos virtuais que nós conhecemos hoje, tá certo? Ele vai discutir também o quê? Gente, ele vai discutir várias teorias ao longo desse texto.
Por exemplo, ele vai discutir teorias que dizem que os jovens, eles de alguma forma, eles estão muito dependentes, né? Os jovens estão muito dependentes dos jogos, e que isso de alguma forma acaba acarretando consequências para a saúde dele, principalmente para a saúde mental. Nós vamos ver teorias, por exemplo, jogos que beneficiam, né, esse jovem, essa pessoa que joga. Teorias também que dizem que isso acaba criando meio que um vício, apesar dessa não ser uma nomenclatura correta, de acordo com os estudos aí, né? O certo seria distúrbio de games, a gente vai até ver ao longo do texto, e várias outras situações importantes relacionadas a esse assunto, tá bem? Vamos lá, vamos avançar, vamos prosseguir para a atividade, senão eu vou ficar falando a aula inteira aqui. Mas aí depois a gente vai voltar a esse texto. É importante você lê-lo e depois ir para a atividade, tá bem? Vamos lá. Pega o seu livro, pega o seu caderno, o livro de forma, né? Com certeza o seu material didático é sempre bem importante aí para você acompanhar e já ir respondendo. O caderno é caso você não esteja sem um livro e você vai anotando as respostas, depois quando você tiver com o livro didático você passa as respostas, tá bem? Bora lá para a primeira questão. Aqui ele vai dizer assim: leia as informações, tá? Do quadro ao lado sobre as condições de produção do texto de divulgação científica e responda as questões. Qual é o recurso utilizado no primeiro parágrafo para tornar o texto atraente? Justifique a sua resposta. Então, você vai perceber que ao longo desses textos vão existir recursos, né? Irão existir recursos aí justamente para fazer com que esse texto de divulgação científica ele seja um texto atraente para o leitor. Porque falar sobre ciência, às vezes as pessoas têm até um certo preconceito. Ah, mas eu não vou conseguir entender. A linguagem deve ser científica, né? Ah, não é difícil. Então, o texto de divulgação científica, ele se aproxima do leitor. A linguagem ela é mais acessível, é uma linguagem mais simples. Então, alguns recursos são utilizados justamente com esse objetivo, tá bem? Vamos avançar. Qual é o recurso que ele coloca? Ele diz aqui na resposta. Em primeiro lugar, esse parágrafo está em alaranjado. Aí nós vamos lá, você vai retornar no seu texto, tá? Observa aí, olha, tá? Aqui. Aí você vai voltar lá na questão para a gente continuar. E diz, em primeiro lugar, esse parágrafo está em alaranjado, diferenciando-se do restante do texto. Em segundo lugar, uma lista de perguntas no final do parágrafo, mencionando-lhe a influência dos videogames sobre a saúde, além de outras consequências e de benefícios para os jogadores. As questões são suficientemente abrangentes para despertar o interesse de um amplo número de leitores. Professora, qual é o parágrafo que ele está falando? Ele está falando aqui, olha, nesse parágrafo que está de laranja, esse aqui. Peraí, deixa eu só diminuir um pouquinho. Peraí. Pronto. Aqui, achei. E esse parágrafo aqui. Só um minuto, gente, que eu fiz errado, tá? Aqui, ó, tá? Esse parágrafo aqui, com exceção do título, tá bem? Pronto. Esse parágrafo aqui. Por quê, professora? Porque aí ele vai ampliar as discussões que vão ser discutidas ao longo desse texto. Por exemplo, quais são as consequências digamos aí, dessa situação sobre nós, né? Como usar os jogos para benefício dos próprios jogadores, ou seja, de forma que venha contribuir para a sua saúde mental e não para prejudicá-la. Então, são questões abrangentes que vão ser discutidas. Então, observa aí que é um recurso que ele utiliza para o quê? Para ampliar a discussão e obviamente, para chamar a atenção do leitor, tá bem? Vamos lá, vamos avançar. Por isso que ele veio em destaque, ele veio de laranjado, tá bem? Vamos lá, então você já sabe que esse parágrafo aí, né, ele foi utilizado aí com a função de atrair
a atenção do leitor, né? Mostrar a influência dos videogames sobre a saúde, né? As consequências e os benefícios para os jogadores, tá bem? A letra B, o texto foi vinculado em uma revista especializada em divulgação científica ou em uma que trata de assuntos diversos. Esse texto ele foi publicado em uma revista especializada, que é a revista Ciência Hoje, tá bom? De que forma o mini currículo do autor contribui para dar credibilidade, né? O mini currículo ele informa que o Vasconcelos, que é o autor, ele é um cientista que pertence aos quadros de uma instituição muito respeitada, né, nos meios científicos, a Fundação Oswaldo Cruz, e que faz pesquisa nas áreas de jogos e saúde. Então, essas informações elas vão dar credibilidade para o texto. Leia os intertítulos presentes no texto. Quais são os intertítulos, professora? Lembra que eu falei? São os pequenos títulos, né? Do CNET aos videogames, perigo real, quando o problema é outro, jogos sérios em prol da saúde, participação do virtual para o real. Ok? Terceira questão, aqui aquela questão básica, mas que a gente gosta de resolver, o F ou V? Pois é. Então, você vai assinalar V para as verdadeiras e F para as falsas, tá bom? Aí, você já viu como é que vai ficar a sequência, tá bem? Vai ficar FV, FV, tá bem? Letra B. Com que intuito o autor menciona o número de brasileiros que jogam videogames para mostrar ao leitor o impacto dos videogames sobre a poluição no Brasil, né? Sobre a população do Brasil. Para mostrar, né, gente, o impacto, o número grande, né? Então, quando ele cita o número de jogadores, né, é para mostrar que nós temos muitas pessoas que jogam, né? E aí é para causar esse impacto mesmo. Letra C. Qual foi provavelmente a intenção do autor ao citar o faturamento da indústria de jogos digitais? Aqui ele trouxe evidenciar para o leitor que essa indústria tem um alcance verdadeiramente global, né, gente? Então, são muitas pessoas no mundo que jogam e essas empresas elas acabam faturando muito. O mercado de jogos é um dos mercados mais aí que digamos aí mais ricos, né? Que a gente percebe que cada vez mais está crescendo, tá bem? Quarta questão, vamos avançar por causa do tempo. Faça as atividades relacionadas ao intertítulo perigo real, né? O uso do ponto de interrogação dá ao leitor uma pista sobre a opinião do autor. Por quê? Sim, né? O uso da interrogação, ele traz sempre essa questão da pergunta, do questionamento, né? Até mesmo como uma forma de despertar no leitor, né? Digamos ali, aquela dúvida, né? Então, você vai colocar aí, né? Sim, porque o ponto de interrogação lança uma dúvida a respeito da questão, tarará, tá bem? Letra B. Quais são, segundo o texto, os supostos perigos associados aos videogames, né? Aí a gente vai ver que é o risco do sedentarismo, que ele fala, né? Danos à postura e comportamento violento são algumas das queixas, né? Algumas das teorias que as pessoas acabam dizendo, algumas pessoas, né? Que os jogos, eles desenvolvem, né? Inclusive comportamentos violentos, tá bem? Mas é importante ler o texto para entender que é apenas uma teoria que não tem nada comprovado cientificamente que os jogos eles desenvolvam esse tipo de comportamento, tá bem? Letra C. Todos esses supostos perigos são analisados detalhadamente pelo autor? Justifique sua resposta. Não, né? O autor ele não vai examinar detalhadamente mais o risco do sedentarismo, né? O dano à postura. Ele apenas fala, né, desses riscos. Ele fala apenas, ele faz isso apenas com relação ao comportamento violento, que é talvez a preocupação mais recorrente, né? Ele não fala tanto da questão do sedentarismo, mas ele fala, por exemplo, da preocupação dos comportamentos violentos. Por quê, professora? Porque é uma das queixas mais recorrentes, tá bom? Letra D. Segundo o autor, existe alguma relação comprovada entre o comportamento violento e o hábito de jogar videogame? Explique sua resposta. Não, tá? Em nenhum momento ele diz que existe algo comprovado, né? São apenas, digamos aí, algumas
suposições, tá bem? Nenhuma pesquisa conseguiu demonstrar conclusivamente que o uso de jogos causa comportamentos violentos, tá bem? Aquilo que eu já tinha falado para vocês. Letra E. No 8º parágrafo, o autor menciona o vício em jogos. Resuma as informações ali contidas. Aí você vai resumir, né, o que seria aí esse vício em jogos. A gente vai ver também que essa não é uma nomenclatura mais adequada, né? A nomenclatura mais adequada, de acordo com o texto, é distúrbio em games, tá bom? Diferente, né? Pois é. Letra F. Segundo o psicólogo, o vício em jogos é uma doença que realmente deve ser tratada ou uma forma de escape para problemas de saúde mais graves? Segundo esse psicólogo, é uma forma de escape, né? Algumas pessoas dizem que os jovens, eles desenvolvem ansiedade, quadros depressivos ou até comportamentos violentos com os jogos. Esse psicólogo, ele diz ao contrário, ele diz que os jogos é uma forma de escape, é uma fuga da realidade para um problema já ali existente, tá bom? Ou seja, aquele jovem, ele já tem depressão, ele já tem ansiedade, então ele vai jogar ali como uma fuga da realidade, como se ele estivesse fugindo dos problemas que realmente ele tem, tá bem? Entendeu? Vamos lá. Quinta questão. Quando o problema é outro, há um período que serve de transição para o intertítulo seguinte. Assinale-o, tá? Você vai assinalar aí. Se os jogos podem ser meios para ajudar a lidar com o estresse, ansiedade e até depressão, o que mais podem fazer para nos beneficiar, tá bem? A sexta questão é de associar os intertítulos aos conteúdos, né? Os jogos sérios. O que seriam os jogos sérios, professora? São jogos projetados com a finalidade de proporcionar apoio psicológico ao jogador e que, além de entretenimento, buscam promover mudanças na vida real. Em prol da saúde, jogos que mostram ao jogador relações de causa e efeito entre comportamentos cotidianos e riscos futuros à saúde. Participação do virtual para o real, jogos que podem contribuir para a participação da comunidade na construção de políticas públicas de saúde, tá bem? Sétima questão, vamos que vamos, 17 minutos já. Aqui você vai reler a conclusão do texto, tá bem? Aí na letra A, essa conclusão retoma todos os aspectos abordados no texto. Associe o potencial negativo e as possibilidades negativas dos videogames aos respectivos intertítulos, né? Potencial negativo, perigo real, quando o problema é outro. Possibilidades positivas, jogos sérios em prol da saúde e participação do virtual para o real, tá bem? Letra B, considerando o espaço que reserva o potencial negativo e as possibilidades positivas dos videogames, podemos afirmar que o autor tem uma posição favorável ou desfavorável a esses jogos? Amplamente favorável, pois o espaço reservado à possibilidade positiva dos videogames é bastante superior ao destinado ao potencial negativo, né? Então ele coloca coisas mais favoráveis, né? Ele dá um espaço maior para as coisas favoráveis do que para as coisas negativas, tá? Oitava questão, por que é utilizado o emprego dos intertítulos? Porque tem a função de facilitar a apreensão das partes do texto pelo leitor, já que os autores dos textos de divulgação científica se preocupam em simplificar a tarefa de quem os lê, né? São muitas informações, então esses intertítulos eles vão simplificar essas informações, beleza? Nona questão, vamos avançar. Uma preocupação comum a muitos pais é com o chamado vício em jogos, o jogo compulsivo por longos períodos, negligenciando outras atividades. É basicamente aquela pessoa que fica ali e passa do horário de se alimentar e não procura fazer nenhuma atividade física e não interage com o meio social, e aí os pais ficam preocupados, né? Aí eles dizem, esse está viciado em jogo, né? Localize no trecho a definição dada. O que seria esse jogo aí? Esse vício em jogo, né? O jogo compulsivo por longos períodos, negligenciando outras atividades, definição de vício em jogos, tá? Vício em jogos, perdão. Letra B, explique a função das definições nos textos de divulgação científica. Por que, professora, que ele traz as definições? Porque ele busca facilitar a compreensão do texto pelo leitor, que é uma das preocupações centrais, né, nos textos de divulgação científica. Bem?
Vamos lá, meus amores, está terminando. Questão 10. Esse texto não expressa apenas opiniões e ideias do autor, Marcelo Simão de Vasconcelos. Letra A. Nos parágrafos 9, 10 e 11, o autor cita opiniões e ideias de quem? Para isso, ele usa o discurso direto ou indireto. O autor, ele cita opiniões e ideias, né, aí do Chris Ferguson, usando o discurso indireto. Como é, professor, o discurso indireto? É quando você pega as informações ali, né, a fala, a opinião, e aí você coloca ali com as suas palavras, né? Ele não traduz de forma original. O discurso direto é quando você pega aquele discurso da forma original, do jeitinho que a pessoa falou, e você coloca de forma integral, tá bom? Aí, geralmente, o discurso direto ele vem entre aspas, tá bem? Letra B. Com que finalidade o autor cita esse pesquisador? Por que ele cita esse pesquisador? Porque considerar o vício em jogo de uma perspectiva diferente daquela atribuída pela OMS. Trata-se de um discurso de autoridade, nós falamos que é bastante presente os discursos de autoridade, porque dão credibilidade ao texto, né? E aí essa resposta que você vai colocar, tá bem? Letra C, que crítica o Fergus faz ao fato da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ter classificado o vício em jogos como uma doença. Ele critica, né? Ele diz que essa classificação não está baseada em pesquisas confiáveis, né? Então ele diz não concorda aí com essa nomenclatura vício em jogos. Por quê, professora? Porque a OMS ela colocou como uma doença e eles não concordam, tá bem? Letra D. Que construções textuais o autor usa para introduzir as ideias do pesquisador lá, tá? O autor emprega expressões como segundo, fulano de tal, né? Parágrafo 9. Além disso, né? E aí você vai colocar essa resposta aí, tá bem? Letra E. Por que o leitor tende a acreditar nas ideias e opiniões? E aí, galerinha? Porque, segundo o autor, ele é um psicólogo norte-americano, né, que pesquisa jogos digitais há 15 anos e tem um vasto acervo de observações e teorias a respeito do assunto. Então, é alguém confiável, né? Alguém que pesquisa, que tem experiência e pode falar de forma mais apropriada sobre esse assunto. Tá bem, meus amores? Vamos lá. Questão 11. Para a gente finalizar aqui, gente, é muita atividade, né? Vamos fazer até aqui. O psicólogo norte-americano, especializado em jogos digitais, defende que existe uma relação de identificação entre o jogador no mundo real e seu avatar no mundo virtual. Olha só, quem joga conseguiu já imaginar a situação aí, né? Segundo o autor, o cientista mencionado fez uma declaração categórica ou cautelosa. Por quê, professora? Nós vamos ter dois tipos de declarações, tá bom? Aí ele vai dizer que uma declaração categórica, como se pode perceber pelo emprego de verbos defender e existir no presente do indicativo. Se a intenção fosse expressar cautela, teria usado o verbo sugerir no lugar de defender. E existir seria empregado no presente do subjuntivo. Então, o psicólogo ele sugere que exista uma relação de identificação, tá bom? Ele sugere, tá bem? Questão 12. Aí nós vamos ter uma passagem na qual o autor cita ideias aí de uma forma mais cautelosa, né? Esse fenômeno chamado por aí de efeito Proteus seria, por exemplo, responsável pela mudança de atitude de muitos jogadores tímidos. Qual a construção empregada para demonstrar essa cautela? A construção empregada aí vai ser o emprego do seria em vez de tá bem? Ok, questão 13, questão pessoal. Questão 14, tá? Quando se pensa em saúde no Brasil, indica uma ideia de tempo. Quando? Dá uma ideia de tempo, né? Questão 15, para a gente finalizar aí. Essa inclusão, tá bom? E a iniciativa. Questão 16, indique o sujeito das formas verbais permitem
possibilitam e promovem. Qual é o sujeito? Os jogos. Ambas estão se referindo aos jogos, tá bom? Porque o autor optou por não explicitar em todos os casos o sujeito dessas formas verbais? Por motivos estilísticos, né? A repetição do sujeito tornaria o texto cansativo, né? Então, se tem o mesmo sujeito, ele optou por não deixar evidente, tá bom? Além disso, né, a elipse ela constitui um recurso de coesão textual, já que nesse caso o sujeito é facilmente despreendido pelo leitor. É o mesmo sujeito para as outras três expressões aí, né, para os três verbos. Então, não é necessário repetir. Ele optou pela elipse, que é um recurso aí bastante importante, né, de coesão textual. Tá, meus amores? Espero que vocês tenham entendido. Se cuidem, beijos e até a próxima aula.